Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Charles, o Mundo Não É Mais o Mesmo. O lance é o seguinte, chamaram de fracasso, disseram que a caminhada não deu em nada, mas a pergunta é outra. Quem realmente saiu perdendo nessa história aí da caminhada do Nicolas até Brasília? Hoje eu vou te explicar ponto a ponto por que o Nicolas Ferreira saiu vencedor da caminhada até Brasília, mesmo com ataques, críticas e tentativas aí de desmoralização. Então, bora para esse vídeo. O lance é o seguinte, a caminhada até Brasília, né, o protesto, o manifesto aí do Nicolas Ferreira até Brasília, foi tratado ali por parte da mídia e por adversários políticos como algo irrelevante, né, esvaziado, até porque começou ali num movimento muito pequeno ou simbólico demais, né? Foi tratado assim pelos opositores. Só que política, cara, não é só número quando diz respeito a capital político, né? Quando diz respeito, por exemplo, a você articular politicamente. Então, política não é só número quando chega aí. É número, sim, quando tem que chegar na urna e votar. Mas política, cara, às vezes, para você construir um público, construir uma base eleitoral ou eleitoreira, eu acho que é assim que fala, né? Você precisa ter um símbolo político, você precisa de uma narrativa, você precisa de uma imagem e principalmente uma mobilização da sua massa, né? Aí você chama de massa de gado, chama de massa do que você quiser, a galera tem essa mania. Então, é exatamente aí que muita gente errou na análise de acreditar que o Nicolas Ferreira saiu perdedor dessa caminhada que ele fez. O significado dessa caminhada é o seguinte, essa caminhada ela não é apenas ali um deslocamento físico que foi desgastante e estressante. Tivemos aí holiday, tivemos aí uma galera se estrepando ali, tivemos muitos problemas ali da galera não aguentando, mas não foi apenas um deslocamento físico, né? Ela comunicou ali com persistência e resistência e propósito aí dos bolsonaristas, da galera da direita que tava assim meio sem norte, né? Meio sem ter quem seguir, principalmente depois da prisão aí do Jair Messias Bolsonaro, né? E o Nicolas, ele não precisava, cara, de um palanque gigante ou um discurso inflamado, coisas que já vinham sendo manifestas aí em outras ocasiões, ainda com Bolsonaro solto, né? O simples ato de caminhar ali, uma caminhada infinita, o simples ato de você mobilizar quem quisesse estar nessa caminhada, né? De ser visto, de ser acompanhado ali, criou uma narrativa poderosa aí e deu esse armamento para o Nicolas, né? Que é alguém disposto a ir até o fim simbolicamente, ou até a gente colocar aqui no sentido literal mesmo da coisa, ir até o fim. Então, enquanto muitos criticavam essa caminhada dele, gente da direita criticando, até gente da direita, gente da esquerda principalmente, ele ia ali se consolidando na ideia ali das pessoas que até então o chamavam de traidor, né? Nicolas, que foi eleito aí como um dos traidores de Bolsonaro. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o vídeo para vocês na tela final e no card aqui, se você quiser. Então, ele foi se consolidando de novo no imaginário, de novo reforçando ali a confiança dos eleitores ali do bolsonarismo e da direita nele com essa caminhada. E aí, minha rapaziada, o papel da mídia e dos críticos, claro, é tentar descredibilizar e tentar manchar o nome do Nicolas de alguma forma para que ele não cresça no imaginário do eleitorado. Então, quando a mídia, né, tenta ali rotular o movimento do Nicolas como um fracasso, muito antes dele ter chegado ao fim, né, mas a mídia precisa rotular o movimento dele como um fracasso, mas precisa ficar falando dele o tempo inteiro, né? E a gente sabe que essa conta não fecha. Se a mídia tá falando, tá dando ênfase, se a mídia tá colocando como manchete, se até o Alexandre de Moraes se mobilizou aí em algumas frentes para poder impedir um pouco desse surgimento aí, até de atos de 8 de janeiro falaram, claro, a conta não fecha, mano. Alguma relevância isso tem. Então, a tentativa de deslegitimação, né, acabou produzindo o efeito contrário. Quanto mais a mídia falava negativamente,
mais o povo da direita se mobilizava ali positivamente para ficar do lado do Nicolas, né? Mais visibilidade, mais engajamento e mais apoio ele foi tendo ali ao longo dessa caminhada. Então ele foi atacado verbalmente, foi atacado ali moralmente, ironizado e questionado por tudo isso, e isso só ampliou o alcance dele aí durante a caminhada. Mais pessoas foram se coligando a ele ali, né? Vamos falar que o MBL, se roendo de inveja, mobilizou seus peões da pior espécie para poder ficar ali agindo como se fosse ali crianças birrentas, né? Agindo como se fossem crianças invejosas, o tempo inteiro falando de besteira, falando aí de que ele tá coligado com o Banco Master e tudo mais, e enfim, narrativas sem provas para poder tentar descredibilizar, né? O MBL inclusive chegou a fazer até um ato lá na frente da sede do Banco Master, como se isso fosse adiantar de alguma coisa, né? Teve o mesmo efeito que nada, né? Como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Então até lá falaram do Nicolas, né? Xingaram o Nicolas, mostrando que o movimento que estava a quilômetros de distância do movimento deles era um movimento muito mais importante e chegou até a ser mencionado dentro do próprio movimento de nada que o MBL chegou fazendo. Mas enfim, meu foco aqui não é ficar falando do MBL, até porque, enfim, não quero criar antipatia com essa gente e também não quero saber muito de falar dessa gente, não. Então, sobre o papel da mídia e o papel dos críticos foi esse. E aí o ganho político real que o Nicolas teve, e a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa ser direto, né? O Nicolas ele saiu da caminhada muito maior politicamente do que ele entrou. Como eu falei para vocês, o Nicolas vinha sendo taxado como um traidor da direita. E hoje ele vem aí de novo como uma força de liderança, principalmente dentre pessoas jovens, né? Tinham crianças lá nas manifestações, tinham crianças lá na caminhada, tinha gente de todas as idades. Então ele voltou a figurar ali na ausência da figura de Bolsonaro, que está preso. Ele voltou a ser ali um dos elos mais fortes nessa corrente ali da direita brasileira, né? Eu nem digo do bolsonarismo, assim, mas da direita brasileira. Eu não falo bolsonarismo porque ele mesmo não quer ficar coligado com isso mais. Então ele é um dos elos fortes da direita. Então, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, que estavam chamando ele aí de traidor, que estavam aí levantando falso dele aí, tem que aceitar que ele consegue movimentar ainda muitas massas da direita, mesmo estando enfraquecido, né? Por isso que eu falo que o ganho político é real. Por quê? Porque ele forçou a base dele, né? Manteve o nome dele em evidência nacional de forma positiva, já que o nome dele estava caindo de forma negativa, as narrativas eram de que ele era um traidor, e ele se posicionou como um símbolo de resistência ali para uma parcela significativa da população que não tem mais a figura palpável do Bolsonaro, como eu disse para vocês. Então, gostando ou não dele, ignorar esse resultado é negar a realidade. No início da caminhada, no início do protesto, o próprio Alan dos Santos não estava nem falando sobre isso. No final do protesto, o Alan dos Santos teve que abrir vídeo ali, engolir o próprio ego e falar sobre isso. Então, mesmo, a verdade é essa. É claro que tinham ali alguns políticos ali que, enfim, não fazem nada, mas estavam ali no meio, obviamente pensando em ganhos políticos, pensando em reeleição, pensando nisso. A gente sabe disso. Não tendo a figura, repito mais uma vez, vou ser redundante, não tendo a figura do Bolsonaro, por exemplo, tem que ter algum aliado forte dele para se agarrar. E a galera, obviamente, se agarra no Nicolas por ver que o Nicolas movimenta muitas massas. Então, claro, se a pessoa tá ali do meio, tá movimentando, tá fazendo um videozinho que tá na caminhada e apoia o Nicolas e blá blá blá, a pessoa vai usar isso como um artifício político para poder se reeleger e coisa do tipo. Então a caminhada do Nicolas, ela mostrou que a direita ainda tem capacidade de mobilização. Apesar de hoje ser segunda-feira, o povo já tá tudo trabalhando de novo, porque esse país ele exige muito esforço do cidadão comum. Apesar dos políticos estarem todos nos seus devidos lugares, a força que o Nicolas ganhou com tudo isso, né, com essa capacidade de mobilização,
e mesmo fora ali de grandes atos tradicionais, a direita ainda se mostrar apta a se unir quando chegarem às urnas, né? Essa caminhada ela mostrou também que existe um público ali muito, mas muito disposto a acompanhar gestos, não apenas discursos. Inclusive teve gente ali que até tomou raio. Então assim, debaixo de chuva, tomando raio, teve palhaço aí rindo de tudo isso, né? Gente que, enfim, vai querer o seu voto lá no final, mas está debochando de criança, de pessoas ali que foram atingidas pelo raio que deu lá. Enfim, nas urnas vocês vão saber em quem vocês vão votar. Vocês estão vendo muito bem aí a caroça, o rosto, o perfil asqueroso da galera que está se mostrando aí muito antes das urnas. Então, quando chegar nas urnas, você sabe o que fazer, né? Você não vai dizer que foi enganado, porque tem gente aí que já está mostrando suas asinhas muito antes das eleições, tá? Então, é isso aí. Isso incomoda muitas pessoas. É claro que o Nicolas também, só para a gente finalizar, tem um ganho político. Por quê? Porque Nicolas, eu acho que esse ano já pode sim ser candidato a governador. Não sei se Nicolas vai vir aí a governador do estado de Minas. Enfim, governador é com 30 anos de idade, né? Não sei por que nesse país vocês têm que ser tão velho para poder ser as coisas. Como se esse monte de velho que tá aí quisesse alguma coisa por conta de idade. Então, para ele ser governador, 30 anos, o Nicolas que é de 96, né? Maio de 96, então provavelmente esse ano já poderá disputar ali uma eleição a governador. E acho que se disputar, ganha. A gente sabe como é que funciona. Ele tem muita massa e se as urnas quiserem e se o povo quiser, ele ganha, porque ele tá forte com essas manifestações aí, ele tem apoio político. Então a gente sabe, né? Se ele viesse até para presidente, aí tinha uma galera que teria coragem de votar nele, né? Incrível é você ver o Renan Santos do MBL vindo para presidente, assim. Eu acho que é um absurdo total, né? Com a intenção mínima de voto. Mas enfim, é paciência, isso é a política do Brasil. Então vamos ver como é que vai ser essa situação aí. E como eu disse para vocês, concluindo, tá? No fim das contas, a pergunta não é se a caminhada foi perfeita, a caminhada do Nicolas. A pergunta é, funcionou politicamente? Claro, o Brasil mudou por conta da caminhada? Não, mas funcionou politicamente? Serviu para poder dar reforço ali para políticos que estavam com ele? A resposta, para mim, na minha opinião, é clara, né? O Nicolas saiu como um vencedor. Então, eu quero saber de você o seguinte, essa caminhada foi um fracasso, na sua opinião, pelo que você esperava que ela seria, ou uma jogada estratégica bem sucedida aí de Nicolas Ferreira? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like também para fortalecer e se inscreve no canal para dar aquela moral aqui pra gente poder bater nossas metas aqui e as próximas análises para você não perdê-las. Você tem que estar inscrito, você tem que estar com o sininho ativado aí para fortalecer aqui o nosso conteúdo, beleza? Valeu, fui. Se gostou da análise, não se esquece de fazer tudo isso que eu te pedi agora aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.